Olá! Eu voltei! Voltei! E aí, como vocês estão? Passaram bem a semana? A minha foi ótima, viu? Principalmente porque eu tive muito apoio de vocês com o último vídeo. Então, olha, continue fazendo isso, vocês me deixam muito feliz. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito sério que afeta milhares de pessoas todos os dias. A gente vai falar sobre o bullying. Tá começando mais um vídeo aqui no Fala sério, Felipe. Você não é mulher, ele é uma drag. Não tô entendendo. Vira homem. Olha o tamanho do pé, cara. Então ele é um homem gay. Isso não é mulher, não. Então, pessoal, para falar sobre bullying, eu vou falar de mim. Eu cresci numa família evangélica e os meus pais me educaram da forma que eles julgavam ser a melhor para mim. Eu sei que eu sempre sofri bullying. É engraçado que muitas vezes eu tento identificar onde, quando e como o bullying começou, mas eu não consigo. O primeiro registro, assim, que eu me recordo de alguém dizendo palavras pra mim, eu não sei se começaram aí, mas eu lembro de um menino, eu tinha 6 anos de idade, um coleguinha da escola me chamou de boiola, de bichinha e diversos outros adjetivos. Na verdade, eu nem sabia o que significava ser boiola. Na verdade, eu não sabia nem o que era orientação sexual, o que era ser gay, o que era ser hétero. Naquela época eu tinha 6 anos, eu queria saber de brincar. Sempre fui uma criança muito diferente das outras e eu acho que isso era muito perceptível. Eu não gostava de jogar bola, não gostava de futebol, eu não gostava de carrinho, eu não gostava de nenhuma brincadeira que era familiar para um garoto gostar. Também não brincava de boneca, mas eu ficava muito com as meninas, eu adorava ficar sentado na cozinha, conversando com as minhas tias, com a minha avó, com a minha mãe. Isso era um comportamento que os meus pais, que as pessoas não entendiam. Até mesmo os adultos não entendiam. Por que essa criança é tão diferente das outras? Por que esse menino não quer brincar de futebol? A gente não consegue imaginar o quanto que o bullying, o quanto que uma situação que aconteceu na escola, né, na infância, pode influenciar na vida adulta de uma pessoa. Eu, por exemplo, passei por situações na escola como um colega fez uma brincadeira e a sala inteira começou a rir. E eu olhava para todo mundo que estava, né, nas salas, para todo lado que eu olhava, as pessoas estavam olhando para minha cara e rindo de mim. Hoje, talvez eu ache isso ridículo, eu acho que isso não tem importância, que a opinião dos outros não tem importância, que é normal rir dos outros, mas naquela época eu era uma criança e eu não entendia. Várias vezes eu me peguei, por exemplo, olhando no espelho e achando que as pessoas riam de mim porque eu era negro, porque meu dente era torto, porque meu cabelo era ruim, porque eu era feio. Eu não entendia, na verdade, que as humilhações que eu passava, que o bullying que eu sofria, bullying, essa palavra é tão nova, né? Naquela época a gente nem sabia que o bullying existia, o que era o bullying. Eu só sabia que eu era maltratado pelas pessoas, que eu era rejeitado pelas pessoas, que eu não era aceito no grupo dos meninos, que eu não era aceito no grupo das meninas. E eu ficava ali no meio sozinho e me apoiava às vezes em uma ou outra menina que resolvia ser minha amiga. Teve situações, por exemplo, que eu não queria ir para a escola e eu não contava para os meus pais o que estava acontecendo. E eu não queria ir na escola, eu passava das 6h30 da manhã até meio-dia, escondido no quintal de casa, numa área que os meus pais não conseguissem me ver, para que eles não soubessem que eu tinha faltado a aula. Mas eu não queria ir na escola porque quando eu chegasse lá, eu ia passar por todas aquelas situações que eu passava todos os dias. Uma coisa que me atrapalhou muito na minha infância foi a ausência de uma figura que eu pudesse confiar. Na minha casa eu não podia contar porque minha família era evangélica. Apenas o fato de alguém achar que eu era gay já seria vergonhoso para eles, então eu não queria que eles passassem por essa situação. Eu era uma criança e os meus pais não tinham a orientação e as informações que se tem hoje. Era completamente diferente da nossa realidade atual. Infelizmente, eu não tive o apoio de um professor, de um diretor. Eles assistiam todas essas humilhações e não faziam nada. A gente tem um exemplo de uma pessoa pública que sofreu preconceito na escola, disseminou o quanto que isso foi prejudicial para ele, mas ao mesmo tempo disseminou também a capacidade de superação, que é a drag queen cantora Pabllo Vittar. A Pabllo Vittar passou pelas mesmas situações que eu. Foi bullying na escola, a fase onde você está aprendendo tudo sobre a vida, sobre quem você é, sobre como você se entende, sobre as descobertas deste mundo, que são tantas possibilidades. Sofrer bullying na escola, seja na infância ou na adolescência, ou até mesmo na juventude, é algo extremamente prejudicial para a formação de uma pessoa, porque a pessoa está se encontrando.
No momento em que você está se conhecendo, se você recebe feedbacks negativos de forma tão agressiva sobre a forma como você se expressa, isso pode te reprimir pro resto da vida. Existem pessoas que têm comportamentos hoje e que não sabem que têm esses comportamentos devido a traumas que ele adquiriu, foi acometido na infância. É importante a gente entender: ser uma criança mais delicada não significa necessariamente que ela vai se tornar um adulto homossexual. Uma criança não tem sequer noção do que é heterossexualidade ou homossexualidade quando ela nasce. Ela só vai descobrir e despertar para a sexualidade muito depois. Então é importante que a gente entenda que o comportamento, o jeito de uma criança não vai definir a orientação sexual dela. Existem muitos heterossexuais, homens heterossexuais, que foram delicados na infância e que não são homossexuais hoje e que não despertaram para a homossexualidade, porque de fato não são. Então uma coisa não está relacionada com a outra, e é bem importante a gente diferenciar isso para proteger as nossas crianças do bullying e também não confundir o jeito de uma criança com orientação sexual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é importante que a gente entenda o pesar do bullying, o pesar da discriminação, seja na infância, seja na adolescência ou seja na vida adulta, por qualquer motivo que seja pela homossexualidade, seja pela identidade de gênero ou pela orientação sexual, seja pelo corpo estético, ser gordinho, ser magro, ser alto, ser baixo, ou seja simplesmente pelo jeito de ser. Então hoje, com o acesso à informação, com a internet, com as pessoas tendo possibilidades de conhecer outras histórias e de entender o impacto que o bullying, que a humilhação, que a discriminação tem na formação de uma pessoa, a gente pode agir diferente, a gente pode ser agente de transformação. A gente só vai viver num mundo melhor a partir do momento que você quiser isso e que você fizer por onde que isso aconteça. Cada pessoa tem uma reação em relação à mesma situação. Existem crianças, por exemplo, que não ligam, ignorar, que não vão ligar, que não vão sofrer com aquilo. Existem crianças que vão contar para os pais, existem crianças que não vão contar. Então, estar atento às nossas crianças e protegê-las do bullying, para que elas não se tornem adultos frustrados, com traumas para serem resolvidos, tratados. Vamos formar uma sociedade melhor, uma sociedade sem bullying, sem traumas de infância, pelo menos não esse tipo de trauma, que o preconceito, a discriminação não dá com nada, e a gente tem que ensinar isso para os nossos pequenos. A diferença existe, que a diferença é bonita. Ensina pro seu filho, pro seu sobrinho, pro seu enteado, coleguinhas dele são diferentes dele, e que isso é bonito. Que o bonito da vida é a diversidade, é as pessoas serem diferentes, seja pela cor de pele, pelo peso, seja pela altura, seja pela orientação sexual, seja pelo jeito. Não pode, crianças, né? Fique podando o comportamento delas e o jeito delas. O futuro são as nossas crianças, e o futuro não começa amanhã, o futuro não começa depois, o futuro começa hoje, com você construindo ele. Então faça a sua parte e vamos todo mundo se unir nessa causa, porque preconceito, gente, tá com nada, viu? Um beijo e até quarta-feira.